E aí, galera? Imagina você convidando um amigo para uma festa épica e ele simplesmente ignora o convite? Agora multiplique isso por 1000. Estamos falando de nações, embaixadores e relações internacionais que podem custar bilhões. Hoje no Notícias Impacto, vamos mergulhar fundo em uma bomba diplomática que explodiu recentemente e continua fervendo agora mesmo, em 26 de agosto de 2025. Israel acabou de dar um tchau oficial nas relações com o Brasil, rebaixando tudo para um nível inferior. Por quê? Porque o Itamaraty, nosso Ministério das Relações Exteriores, deu um gelo total na indicação de um novo embaixador israelense. Sem resposta, sem agreement, aquela autorização formal que é tipo o ok oficial para o cara assumir o posto e evitar uma crise internacional. Isso rolou em janeiro, quando Israel nomeou Gali Dagan, uma diplomata de carreira experiente, para a embaixada em Brasília. Mas, silêncio radioativo do lado de cá. Nenhum sim, nenhum não. Só uma análise eterna que no mundo da diplomacia é código para rejeição implícita. E agora? Israel puxou o freio de mão, retirou a indicação e disse: tá bom, sem embaixador novo, e as relações vão rolar em um patamar mais baixo, com contatos frios e limitados. Mas espera aí, isso é só a ponta do iceberg. Você acha que isso é só burocracia chata de terno e gravata? Fica comigo que eu vou te mostrar o que realmente está por trás dessa treta gigante, com raízes que vão até 2024 e impactos que batem direto no nosso bolso. Se você curte política internacional sem filtro, dá like agora, se inscreve e ativa o sininho para não perder o que vem por aí. Vamos ao desenvolvimento dessa história maluca, passo a passo, para você entender como o Brasil está se sabotando. Será que o Brasil errou feio nessa? Ok. Vamos aos fatos quentes. Direto das fontes confiáveis como The Times of Israel, G1 e o comunicado oficial do Ministério das Relações Exteriores de Israel, divulgado nesta segunda-feira, 25 de agosto de 2025. Para contextualizar melhor, vamos voltar um pouquinho no tempo porque essa crise não surgiu do nada. As relações entre Brasil e Israel sempre foram uma montanha-russa, de alianças fortes nos anos 60, com comércio bilionário em armas e tecnologia, até tensões recentes por causa do conflito em Gaza. Em 2024, rolou um incidente bombástico. O embaixador brasileiro em Tel Aviv, Frederico Mayer, sofreu uma humilhação pública por parte de autoridades israelenses. Foi tipo um tratamento desrespeitoso com atrasos e protocolos ignorados, que deixou nosso representante no chinelo e gerou revolta no Itamaraty. O governo Lula, com sua postura crítica ao que chama de genocídio em Gaza, viu nisso uma provocação direta. Mas em vez de responder na hora, o Brasil guardou rancor e em janeiro de 2025, quando Israel indicou Gali Dagan, uma mulher de 45 anos, diplomata de carreira com experiência em Oriente Médio e relações bilaterais, o pedido de agreement simplesmente evaporou. Agreement, galera, é o procedimento padrão. Todo país tem que aprovar o embaixador do outro para evitar espiões ou figuras controversas. É como pedir permissão para entrar na casa do vizinho antes de bater na porta. O Brasil, nem sim, nem não. Deixou na gaveta por meses, em uma análise eterna que durou até agosto. Israel, claro, não é bobo e não ia ficar esperando para sempre. Na segunda, 25 de agosto, o Ministério de Relações Exteriores de Israel soltou a nota bombástica. Retiraram a indicação de Dagan. Não vão mandar outro nome, e a partir de agora, as relações bilaterais vão ser gerenciadas em um patamar inferior. Traduzindo para o português de gente como a gente, sem embaixador de alto nível em Brasília, contatos mais frios via porta-voz ou níveis intermediários, menos cooperação direta em comércio, defesa e tecnologia. Isso é inédito, galera. O Brasil fica sem embaixador israelense pela primeira vez em décadas. E o atual interino é só um funcionário de baixo escalão. Por que isso rolou de verdade? Celso Amorim, o ex-chanceler e assessor do Planalto, soltou o verbo em entrevistas recentes. Seria uma retaliação brasileira ao incidente de 2024? Uma forma sutil de dizer: vocês nos humilharam,
agora sentimos na mesma moeda. O Itamaraty, caladinho como uma porta trancada. Nem um pio oficial, só declarações vagas sobre análise em curso. Mas fontes como a BBC e o UOL, em atualizações de hoje cedo, confirmam que o silêncio foi interpretado como veto implícito, e Israel reagiu com essa medida drástica. Ei, será que isso é só vingancinha de playground entre diplomatas, ou tem algo maior fervendo, como uma escalada ideológica do governo Lula contra Israel? Pense nisso enquanto eu preparo a virada dessa história. Se você está pensando, o Brasil está isolando a si mesmo e perdendo aliados-chave, comenta abaixo. Lula tá jogando xadrez mestre ou damas de boteco com isso? E não para aí, vamos aprofundar mais nos bastidores. E se eu te disser que isso é só a ponta do iceberg da burrice diplomática brasileira? Aí vem a bomba, galera. Porque vocês merecem a verdade sem maquiagem, sem filtro do politicamente correto que o establishment adora impor. Isso não é só um rebaixamento diplomático bonitinho. É o Brasil se jogando de cabeça no abismo da irrelevância global por causa de uma postura anti-Israel que cheira a viés ideológico puro e rançoso do governo Lula. Parem para pensar. Enquanto o mundo todo, EUA, Europa, até vizinhos como Argentina e Chile, equilibra relações com Israel, um aliado tech, militar e econômico powerhouse que inova em tudo, de IA à agricultura sustentável. Nosso Itamaraty fica brincando de ignorar embaixadores como se fosse uma novela mexicana barata. Isso é retaliação? Claro que é. Mas é burrice colossal de proporções épicas. Em 2024, o embaixador brasileiro Frederico Mayer foi humilhado em Tel Aviv? Beleza, entendo a raiva, mas responder com silêncio radioativo por 8 meses é como dar um tiro no próprio pé com uma bazuca. Israel, que já está de saco cheio com as críticas incessantes do Brasil a Gaza, ao suposto genocídio e ao apoio velado ao Hamas, agora diz: tá, sem embaixador e ponto final. Polêmico? Absolutamente, e eu vou mais fundo. Lula e sua turma petista estão transformando o Brasil em um pária sul-americano isolado, priorizando agendas esquerdistas radicais, anti-ocidentais e pró-Palestina, em vez de interesses nacionais concretos. Isso não é diplomacia inteligente, é suicídio político deliberado. Imagina. Netanyahu, o primeiro-ministro israelense, soltou em uma coletiva ontem que o Brasil perdeu credibilidade com essa manobra, e fontes como a CNN Brasil confirmam que isso pode escalar para boicote total em fóruns internacionais. E se o próximo passo for Israel vetar exportações brasileiras ou bloquear investimentos? Imagina o caos no agronegócio, que depende de tech israelense para irrigação. Fica ligado que eu não estou inventando nada. Fontes como G1, Infomoney, Folha e UOL, em atualizações de hoje, 26 de agosto, confirmam essa treta toda, com o governo israelense mantendo apenas um porta-voz de baixo nível no Brasil. O que você acha? Governo fraco e ideológico ou estratégia genial que ninguém entende? Deixa nos comentários. E não esquece de compartilhar se isso te indignou e te fez questionar o Planalto. Vamos expandir isso com mais exemplos para você ver o tamanho do problema. Mas e agora? Como isso bate no nosso bolso e no futuro do Brasil? Vamos ao que realmente importa. Como diabos isso afeta o Brasil no dia a dia, economicamente, politicamente e até no nosso orgulho nacional? Preparem-se para mais polêmica, porque, economicamente, é um desastre esperando para explodir e já começando a rolar. Israel não é só um país pequeno no mapa, é um parceiro gigante em tech, agricultura de ponta e defesa. Pense em drones israelenses que poderiam revolucionar nossa fiscalização de fronteiras, ou sistemas de irrigação inteligente que salvariam nossa seca no Nordeste e no Centro-Oeste, aumentando a produtividade agrícola em até 30%, segundo relatórios do Banco Mundial. Com relações rebaixadas, adeus investimentos bilionários. Em 2024, o comércio bilateral foi de mais de 2 bilhões de dólares, com exportações brasileiras de soja e carne para o mercado israelense. Agora, contatos frios significam menos acordos, atrasos em negociações e possivelmente perdas de até 500 milhões anuais.
como alertam analistas da Infomoney em artigo de hoje. Politicamente, Lula isola o Brasil ainda mais no cenário global, perdendo aliados-chave como Israel, que tem influência na ONU e em blocos econômicos. Enquanto a China e a Rússia riem da nossa cara e se aproximam mais, o Brasil vira piada em fóruns internacionais, com perda de influência em resoluções sobre Oriente Médio. Isso pode virar uma bola de neve. Sanções indiretas via aliados de Israel, boicote que afeta o agronegócio, nosso carro-chefe, e, no pior caso, uma crise que derruba nossa nota de crédito internacional. O Brasil, que já está patinando na economia com inflação e desemprego, vai afundar mais fundo por causa dessa teimosia ideológica do PT, que prioriza discursos anti-Israel em vez de pragmatismo. É hora de acordar, galera. O governo precisa rever essa postura antes que vire uma humilhação nacional irreversível, como já estão chamando nas redes. E para atualizar vocês com o que rolou nas últimas horas, aqui em 26 de agosto de 2025, segundo atualizações fresquinhas do UOL e da CNN Brasil, Israel confirmou que vai manter apenas um porta-voz de nível júnior na embaixada em Brasília, sem planos de substituição imediata. E Netanyahu soltou uma nota dura criticando o silêncio hostil do Itamaraty. Do lado brasileiro, o Planalto continua mudo, mas fontes anônimas vazaram para o G1 que há uma reunião de emergência hoje à tarde para discutir o impacto. Nas redes, o buzz está explodindo com opiniões divididas. Uns defendendo a firmeza de Lula, outros chamando de vergonha nacional. Isso só reforça que a treta está longe de acabar. O que você acha dessa bagunça toda? Comenta abaixo se o Brasil errou feio, se Israel exagerou, ou se Lula está jogando com fogo. Se curtiu essa análise ousada e sem filtro, dá like. Se inscreve no Notícias Impacto e ativa o sininho para mais vídeos assim. O próximo vai ser sobre as reações internacionais a essa treta e como Gaza influencia isso tudo de perto. Valeu, e até a próxima. Brasil acima de tudo, né?